turma, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Bruno, leciono matemática e ministrarei uma aula para vocês hoje voltada ao terceiro médio, conteúdo geometria analítica. E para falar de geometria analítica, nada melhor do que conversar e falar um pouquinho da história da geometria analítica. Não poderia fazer justiça a todos os grandes nomes que contribuíram para a construção desse material que hoje entendemos como geometria analítica, mas farei menção a um dos mais importantes, que é René Descartes. E o René Descartes ele vem numa questão de romper, naquela época, a questão dogmática, ou seja, de crenças, o empirismo, e partindo então para o início de um período mais racional, racionalista. É o que nós chamamos de racionalismo, que iniciou ali naquela era. O René Descartes ele tem uma biografia muito importante voltada para o estudo filosófico, que é o Discurso do Método, e é justamente esse livro que começa a romper essas barreiras do empirismo e entrar na era do racionalismo. René Descartes, século XVII, nós temos dentro da geometria analítica, inclusive, se você associar o nome, o plano cartesiano, que é um dos nossos objetos de estudo, e dentro do plano cartesiano, nós teremos aí, vocês vão poder notar que faz menção ao nome de René Descartes, né? Por isso nós chamamos de plano cartesiano. Espero que vocês gostem da aula, então curtam a aula aí, daqui a pouquinho a gente volta, dando continuidade ao nosso raciocínio, tá? Então eu vou passar uma sequência de slides para vocês e narrar esses slides para que a gente possa entender um pouco mais dessa geometria analítica, propriamente falando de duas figuras, do ponto e da reta. Certo, turma? Antes de mais nada, fazer referência ao nosso livro. Vamos continuar utilizando o nosso livro didático. Então, sempre para nossas aulas remotas, não esqueçam, mantenham o livro à disposição de vocês. Né? Nosso livro aí é o Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3. Autores: Gelsiese, Oswaldo Dolce, David Desenjai, Roberto Périgo e Nilce de Almeida. E o capítulo 1 do nosso livro, parabéns, nós já concluímos. É o capítulo que falava sobre o ponto. Né? Nós conseguimos dar conta desse capítulo. E aí nesse capítulo, só revivendo as memórias, o que nós vimos? Nós vimos plano cartesiano, nós vimos distância entre dois pontos, vimos ponto médio de um segmento, mediana e baricentro e condição de alinhamento entre três pontos. Lembrando que condição de alinhamento entre três pontos foi uma matéria que nós vimos rapidamente, né? Logo em seguida nós tivemos o problema do coronavírus. Então eu vou revisitar esse conteúdo ainda com vocês nessa aula, tá? Porque é essencial para nós continuarmos o nosso livro e seguirmos para o nosso capítulo 2. E no capítulo 2 do nosso livro, veremos ainda a figura reta. Falaremos mais sobre a reta. E nos tópicos, veremos equação geral da reta, intersecção entre retas, inclinação de uma reta, equação reduzida de uma reta, equação de uma reta passando pelo ponto x0 e y0, função afim e equação reduzida da reta, paralelismo, perpendicularidade, outros modos de escrever a equação de uma reta, distância entre ponto e reta, área do triângulo, inequações do primeiro grau, resolução gráfica, e ângulo entre retas. Muitos serão os nossos desafios. Né? Vocês puderam notar, enquanto eu passei slides, que o volume é muito maior do que o volume do primeiro capítulo. Vamos ter uma grande quantidade de informação. Espero que consigamos dar conta desse material, tá? Antes de mais nada, vamos lá à nossa aula. E na nossa aula,
nós vamos falar um pouco de novo sobre condição de alinhamento entre 3 pontos, para que eu já consiga dar início ainda nesta aula ao nosso conteúdo primário, que é a equação da reta. Tudo bem? Então, vamos acompanhar a sequência de slides agora explicativa, falando um pouquinho sobre alinhamento entre 3 pontos, condição de alinhamento entre 3 pontos, e depois falando sobre a equação da reta, tá bom? Então, siga o vídeo. Vamos lá! Certo, gente. Estamos agora aqui no software matemático GeoGebra. Nós temos versões do GeoGebra tanto para computador, você usa no seu próprio navegador mesmo, de internet, ou você pode instalar o aplicativo na loja de aplicativos do seu celular, seja o seu celular Android ou não, tá? Ele também tem versões para iPhone. Nesse software aqui nós vamos trabalhar geometria analítica, mas você consegue trabalhar outras áreas, consegue trabalhar função, consegue trabalhar geometria plana, consegue trabalhar geometria de posição, tá? No nosso caso, nós vamos aplicar na geometria analítica. E dentro da geometria analítica, que figura nós estamos trabalhando? A reta. Então vamos fazer uma reta? Então eu vim aqui no menu do GeoGebra, vou selecionar a opção segmento. Vou clicar em qualquer lugar do plano e vou clicar em outro espaço do plano, ó. Pronto, desenhou uma reta. Só um detalhe, vocês observaram? Não sei se vocês conseguiram observar. Ele desenhou a reta quando eu cliquei em 2 pontos diferentes do plano. Por quê? Porque a definição básica de reta é que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Agora eu consigo manusear, tá, essa reta no meu plano. Eu vou deixar ela com uma função inversa aqui, porque ela é mais fácil da gente definir, ou então uma função de identidade. Eu vou deixar como uma função identidade, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Vou manusear minha reta para que os pares ordenados coincidam os números 1 e 1, 1 e 2 e assim sucessivamente, tá bom? Como que eu faço para mexer na minha reta no GeoGebra? É só clicar sobre um ponto, segurar e aí mexer no ponto. Então vou colocar aqui menos 1 e menos 1. Esse é o meu primeiro par ordenado. E nosso outro par ordenado vai ser, no ponto B, 3 e 3. Pronto. Aí por que eu disse que eu iria utilizar as definições de uma função identidade? Para ficar mais fácil para explicar, tá bom? É mais prático explicar com essa figura. E o que é uma função identidade? Já vou aproveitar para explicar isso para vocês também. Quando coincide meus pares ordenados da seguinte forma, ó. Eu tenho os par ordenado menos 1 na abscissa e menos 1 na ordenada, para o ponto A. E vocês observam que ao longo da reta, o que vai acontecer? O próximo par ordenado, ó, 1 e 1. Depois eu tenho 2 e 2 e 3 e 3, tá vendo? E assim vai acontecendo sucessivamente de forma infinita no meu plano, os pares ordenados. No caso, o par ordenado de B é 3 e 3. O par ordenado de A, menos 1 e menos 1. Agora, condição de alinhamento entre 3 pontos. Condição de alinhamento entre 3 pontos, gente, são quando os pontos, esses 3 ou mais pontos, estão sobre sobre uma mesma reta no plano. Ou seja, eu vou desenhar um ponto aqui, ó. Selecionei a opção ponto e vou aqui no meu gráfico selecionar um ponto. Vou colocar o ponto 1 e 1. Não, 2 e 2. Vou colocar aqui, 2 e 2. Vamos de novo na figura, que deu errado aqui. Vamos lá. Selecionei. Vamos lá, 2 e 2. Pronto. Ponto C, 2 em 2. O que eu estou dizendo aqui? O ponto A, B e C são pontos colineares, ou seja, estão alinhados. Por quê? Porque eles fazem parte de uma mesma reta. Vou desenhar um ponto D no plano. Selecionei a opção ponto. Vou colocar o ponto D aqui, ó. Pronto. Coloquei o ponto D e vou até mudar o ponto D de cor. Só selecionar no ponto, ó, e mudar a cor dele, tá vendo? Pronto, ele vai ficar vermelho. Observa que o ponto D,
ele não é colinear, ou seja, ele não está alinhado com A, com B e com C. Tudo bem? Por que ele não está alinhado? Porque ele está fora da reta. Ele não faz parte da reta. Ele está em um outro local do plano cartesiano. É essa definição geométrica que eu gostaria de mostrar para vocês. Que A, B e C são colineares e o ponto D não é colinear porque ele não está sob a mesma reta. Agora, como obter essa informação algebricamente, ou então calculando, fazendo os cálculos? Através da utilização da matriz, tá? Então, nós fazemos uma matriz quadrada de 3 por 3, e essa matriz ela vai conter os valores dos pares ordenados de A, B e C, né, dos 3 pontos, no caso. E o meu plano, aliás, esses pontos serão colineares se quando eu calcular o determinante dessa matriz, o valor for igual a 0 do determinante. Se o determinante for 0, então ela prova que meus pontos estão alinhados. Agora, se o determinante não for 0, se o determinante for diferente de 0, significa que esses pontos não estão alinhados, ou seja, não são colineares. Eu vou mostrar isso para vocês agora, utilizando os cálculos lá na sequência do vídeo, tudo bem? Vamos agora ao trabalho braçal, vamos fazer os cálculos. Eu vou fazer uma matriz com os pares ordenados de A, B e C, e se o determinante der 0, vou provar que essas figuras, que esses pontos são colineares, ou seja, estão sob uma mesma reta, e depois eu vou fazer uma matriz utilizando os valores de A, B e D de dado, para saber se o ponto D é colinear ou não. Se der diferente de 0, é porque eles não são colineares, tudo bem? É só para poder exemplificar para vocês a condição de alinhamento entre 3 pontos. Vamos lá? Legal, gente. Legal, gente. Condição de alinhamento entre 3 pontos, né? Já soltei o primeiro par ordenado ali, que é o ponto A. Vamos olhar no nosso gráfico à direita. Está localizado em -1, -1. Então, observa que foi isso que eu coloquei aí à esquerda no nosso quadro de pares ordenados. Agora eu vou colocar o par ordenado B. Par ordenado B, 3 e 3. Vamos olhar no nosso gráfico. É isso mesmo, está batendo, ó. É 3 e 3. Par ordenado C, 2 e 2. Né? Porque a nossa função é identidade, eu já fiz isso para facilitar a gente na explicação. E par ordenado D, que está o pontinho vermelho que está ali no gráfico, fora do gráfico, está em 1 e 3. Vamos verificar a condição de alinhamento, primeiro, para os pares ordenados A, B e C, conforme está na tela. Acompanhe comigo o raciocínio, preste bem atenção, que agora nós vamos começar com os cálculos, tudo bem? Então vamos lá. Para calcular a condição de alinhamento entre 3 pontos, eu tenho que utilizar essa seguinte matriz, gente, que é x1, x2, x3, y1, y2, y3, e a terceira coluna é a coluna com uma sequência de números 1. Tá? Essa é a nossa matriz. Vamos calcular o determinante dela pela regra de Sarri. Sarri, um francês aí, que utilizou esse método para calcular determinante de matriz. Tá? Eu acho que é importante a gente citar quem são os teóricos que elaboraram, construíram a ideia. Tudo bem? Então, lembrando aquela setinha preta que está na nossa lousa é o símbolo de então. Vou mudar de linha. Quando eu mudo de linha, o que eu tenho que fazer, gente? Vocês já estão cansados de me ouvir falar isso na lousa. Repito a setinha de então. Então, aí nós temos a substituição da nossa matriz. Né? Então, observem que a matriz, eu coloquei ali, valor de x1. Quem que é o x1? x1 é o valor da abscissa de A. Quem que é a abscissa de A? -1. Quem que é o valor do x2? Observem o quadro de cima e se atentem também para o quadro de baixo para poder verificar, tá, gente? A substituição que eu estou fazendo de valores. Quem que é a abscissa de B? 3. Foi o valor que eu coloquei ali na primeira coluna.
Estou falando da primeira coluna, tá? X3. O X3 vai ser quem? Como eu estou calculando a matriz, a condição de elemento entre os pontos A, B e C, o X3 vai ser a abscissa de C. No caso é 2 o valor. Agora vamos lá para o Y1. Quem que é o Y1? Ordenada de A. Quem é a ordenada de A? Menos 1. Aí a ordenada de B. Quem que é a ordenada de B? Para colocar no Y2, 3. E a ordenada de C, que também é 2. Observe que as colunas são iguais, né? A matriz de identidade ela tem essa característica. Os valores da abscissa são equivalentes aos valores das ordenadas, tá? Olha no gráfico. Você vai observar que a reta que está traçando da função identidade, ela traça justamente isso que eu estou esclarecendo para vocês. O valor da abscissa coincide com o valor da ordenada. É só uma coincidência mesmo, tá? Por isso que é uma matriz de identidade. Eu coloquei ela aí para facilitar o nosso raciocínio. Como que eu resolvo matriz? Então o que eu faço, gente? Copiei a setinha embaixo porque estou dando sequência na linha de baixo. Aí está a nossa matriz. Do jeito que estava em cima eu coloquei embaixo. E agora o que eu faço, gente? Copio a primeira e a segunda coluna. Copiei a primeira e a segunda coluna. Aí o que aparece ali? A nossa matriz passou a ter 2 colunas a mais, que foi a primeira e a segunda coluna que eu repliquei, justamente para nós começarmos a fazer o cálculo. Como que eu calculo o determinante pela regra de Sarri? É simples, gente. Eu vou fazer a soma do produto. Olha que bonito. Vou falar agora de forma teórica, de forma técnica. Vou usar a linguagem técnica. Vamos fazer a soma do produto da diagonal principal menos a soma do produto da diagonal secundária. Ou, eu poderia dizer também em linguagem técnica que eu vou fazer a diferença entre a soma do produto da diagonal principal e a soma do produto da diagonal secundária. O que significa isso? Que eu vou multiplicar cada diagonal principal da minha matriz. Eu vou fazer a multiplicação e vou somar com a diagonal principal seguinte. E depois eu vou subtrair a soma da multiplicação da diagonal secundária. Na prática, vamos fazer isso? Vamos lá na prática. Então, ficou muito abstrato, né? Vamos fazer isso na prática. Vamos fazer menos 1 vezes 3 vezes 1. Depois, vamos somar com menos 1 vezes 2. E depois, 1 vezes 3 vezes 2. Então, essas diagonais que eu tracei em uma setinha em azul são as diagonais principais. Vou multiplicar a diagonal por diagonal e somar uma diagonal com a outra. Depois, vou fazer a subtração com a diagonal secundária, que é onde eu coloquei minha setinha em verde. Beleza? Já desenhei tudo aqui na minha lousa. Vamos na prática aí, como funciona. Então, e aí nós temos, vamos lá, termo por termo, ou seja, número por número, vou pedir para vocês me ajudarem calculando, tá? Da esquerda para a direita, vou usar as minhas diagonais principais, né, da esquerda para a direita, e vamos multiplicar então as diagonais. Começando na primeira setinha azul. 1 negativo vezes 3 dá 3 negativo. 3 negativo vezes 1 deu 3 negativo. Pronto. Então, o primeiro termo ali da determinante, 3 negativo. Agora, vamos na segunda diagonal principal. 1 negativo vezes 1 positivo deu 1 negativo. 1 negativo vezes 2 deu 2 negativo. E, observe que eu já estou colocando os valores aqui. Deixa eu marcar para vocês com a canetinha, que aí fica mais fácil vocês identificarem.
Tá? Esse é o resultado da primeira diagonal. Esse é o resultado da segunda diagonal. Vamos fazer a terceira diagonal principal, que são as setinhas azuis. 1 positivo vezes 3 deu 3. 3 vezes 2, 6 positivo. Agora eu vou fazer menos. Exagerei aqui. Vou fazer menos. Deixa eu passar borracha. Borrachinha, cadê a borrachinha? Aqui a borrachinha. Isso aqui é prático, gente. Vou acabar ficando mal acostumado com isso. Então, vamos lá. Vou fazer menos a diagonal secundária. Agora eu coloquei a diagonal secundária em parênteses, tá? Vamos começar a fazer o cálculo, sempre contando da esquerda para a direita, usando a primeira setinha, que é a setinha verde, a primeira setinha verde. Aí nós fizemos assim. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6 positivo. Aqui, ó. Já coloquei dentro do parênteses. 6 positivo. Deixa eu usar uma corzinha aqui para poder destacar para vocês. Aqui, ó, 6 positivo. Segunda diagonal secundária, que é a segunda diagonal verdinha. 1 negativo vezes 1 deu 1 negativo. 1 negativo vezes 2, 2 negativos. Olha aqui o resultado. 2 negativos. E agora a terceira, 1 negativo vezes 3, 3 negativo. 3 negativo vezes 1, 3 negativos. Pronto. Já fiz a resolução do produto, né, das diagonais, tanto principal quanto secundária. Agora vamos começar a fazer a continha da diferença, né? Então, vou para a linha de baixo. Então, dando sequência, ficou assim. 3 negativo, deixa eu mudar a cor aqui também. 3 negativo com 2 negativo, deu 5 negativo. 5 negativo mais 6 positivo, 1 positivo. Tá aqui o resultado, ó. Repetindo. Agora, o próximo passo, menos, né? Que já estava aqui o menos, agora vamos resolver o parênteses. 6 positivo com 2 negativo, deu 4 positivo. 4 positivo com 3 negativo, 1 positivo. Tá aqui dentro do parênteses, tá? Eu não tirei do parênteses, só para mostrar para vocês. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o produto de sinais. O sinal que está fora do parênteses com o sinal que está dentro do parênteses. Se um está sozinho, ele é positivo. Vamos fazer a regra de sinal. Menos com mais dá menos. Então a resposta é 1 menos 1. E quanto é 1 menos 1, gente? 1 menos 1 é 2. 1 menos 1 é 0, professor. É o professor falando que é 2. Joãozinho, não é 2. 1 menos 1 é 0. Tá aqui, ó. Certo? Essa é a resposta. Se o meu determinante deu 0, o que significa, gente, quando o meu determinante dá 0? Portanto, ABC são colineares, ou seja, o determinante deu 0, então ABC é colinear, está sobre a mesma reta. E se você olhar geometricamente lá na imagem, né, do nosso gráfico, realmente A, B e C estão sobre uma mesma reta, portanto são colineares. Não feliz, não contente e não satisfeito com essa explicação, vou dar um segundo exemplo para vocês. E esse segundo exemplo vai ser o quê? Eu vou colocar para vocês a segunda parte ali de condição de elemento entre 3 pontos, analisando o ponto que está fora do gráfico, ou seja, que está fora da reta. Ou seja, eu vou fazer uma análise com A, B e D de dado, tá bom? Vamos fazer essa análise comigo? Vamos lá? Então, próxima lousa. Certo, como combinado, temos a nossa segunda lousa aqui. Condição de alinhamento entre 3 pontos. Dessa vez nós vamos usar são os mesmos pares ordenados, só que nós vamos calcular A, B e D de dado. A matriz
A fórmula permanece, né? Para a gente é uma matriz quadrada, 3 por 3. Primeira coluna, valores de x1, x2, x3. Segunda coluna, valores de y1, y2, y3. E depois, uma sequência de números 1. Então, temos, faça a substituição, valor de x1 abscissa de A, valor de x2 abscissa de B, valor de x3 abscissa de D. Segunda coluna, valor da ordenada y1, né? Ordenada de A, que é menos 1, ordenada de B é 3, ordenada de D, 3 também. E aí, né, depois nós temos uma sequência com os números 1. Então, na primeira coluna nós temos menos 1, 3 e 1, menos 1, 3 e 3, e a sequência com os números 1. O que eu vou fazer? Vou copiar a primeira e segunda coluna. Copiei a primeira e a segunda coluna. Agora vamos aplicar a regrinha de Sarri, mesmo procedimento. Primeiro, né, primeiro nós vamos fazer diagonal principal. Vamos começar com as setinhas azuis. 1 negativo vezes 3 positivo vezes 1 positivo, deu 3 negativo. Aqui o cálculo. 1 negativo vezes 1 positivo vezes 1 positivo, deu 1 negativo. E depois, na terceira e última coluna da diagonal principal, aliás, descorrigindo, coluna não. Depois, na terceira e última diagonal principal, temos 1 positivo vezes 3 positivo vezes 3 positivo. Então, ficou 1 vezes 3 vezes 3, deu 9. Aí nós temos menos, e agora nós começamos no entre do parênteses a diagonal secundária, que são as setinhas verdes. E aí vamos fazer 1 positivo vezes 3 vezes 1, 3 positivo. 1 negativo vezes 1 positivo, 1 negativo. 1 negativo vezes 3, 3 negativo. E na terceira e última coluna, estou confundindo direto coluna, não, é diagonal. E na terceira e última diagonal, nós temos 1 negativo vezes 3 positivo, 3 negativo. 3 negativo vezes 1, deu 3 negativo, tá? Resolvido. Então, como ficou minha determinante? O determinante ficou, vamos fazer aqui o cálculo. 3 negativo com 1 negativo, 4 negativo. 4 negativo com 9 positivo, 5 positivo. Olha a resposta aqui. E aí, dentro do parênteses, 3 positivo com 3 negativo deu 0. Logo, o que sobrou dentro do parênteses? O 3 negativo. Aqui está. Agora nós vamos fazer... Deixa eu apagar aqui, que ficou muito grande. Ficou grande demais, aliás, corrigindo. Pronto, apaguei. Para ficar mais nítido, né, pra gente. Eu vou fazer a regrinha de sinal, tá, gente? Faço aqui o sinal que está fora do parênteses com o sinal que está dentro do parênteses. Menos com menos dá mais. Agora eu tiro do parênteses, ficou assim. 5 mais 3, que é igual a 8. 8 é diferente de 0. Como o meu determinante não deu 0, né? Deu algo diferente de 0. Portanto, A, B, D não são colineares. Ou seja, o ponto A e o ponto B com o ponto D não são colineares. E nós já sabíamos disso. Por que nós sabíamos disso? Porque vamos olhar lá no nosso gráfico. O D está fora da reta. Se o D está fora da reta, ele não é colinear. Tudo bem? Legal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que a explicação tenha ficado clara. Estava devendo isso para vocês, né? Quando a gente saiu do coronavírus, ainda existiam muitas dúvidas sobre condição de alinhamento entre 3 pontos, então era essencial a gente trabalhar esse conteúdo. Para atividade, eu vou postar a atividade lá no plural, hein? Então não se esqueça, lá no plural vai ter atividade para vocês. E a atividade vai ser a seguinte:
eu vou pedir para vocês utilizarem esses mesmos pares ordenados, só que dessa vez vocês vão fazer a condição de alinhamento para verificar se D, B e C são colineares, né? Provavelmente vai dar um valor diferente de zero, porque a gente sabe que já está escrito aí que não é colinear, porque graficamente, mas eu quero que você prove isso algebricamente. Então você vai fazer B, D e C, e vai fazer A, C e D também, tá? São esses dois que vocês vão fazer. E vai ter um terceiro também sobre esse mesmo exemplo, vai ter um terceiro exercício, e um quarto e um quinto também, que serão outros pontos que eu vou definir para que vocês façam com os pares ordenados A e B, tá bom? Aí vocês vão tentar encontrar se são ou não são colineares. Tudo bem? Obrigado, gente, e até a nossa próxima aula.